penso que um dos principais, se não o principal, motivo da existência da filosofia no ensino médio é um papel de desconstrução. Bem no sentido socrático, desconstrução. Ou seja, as pessoas perceberem, ou os alunos, os colegas professores e o próprio professor de filosofia, descobrir que o que ele sabe poderá estar incorreto, ou o que ele sabe pode ser mal sabido, o que ele sabe tem um curto período de tempo, porque muda muito rápido. Veja que apostar no não saber parece-me um dos papéis fundamentais da filosofia. Em um momento histórico em que os jornais, as televisões, os livros, as informações chegam dizendo que sabem aquilo que dizem que sabem, as informações chegam muito rápidas, muito objetivas, dizendo isto é, isso não é, isto é, isso não é, numa espécie de estímulo à captação de informações e acumulação de informações. Parece-me que o papel, então, da filosofia é dizer: vamos refletir sobre tudo isso e vamos apostar na manutenção do não saber, para manter o não saber como um valor interessante de manter-se sendo trabalhado pelas nossas mentes. Porque é muita informação. A ideia de que eu sou isso, a ideia de que eu sou aquilo, a ideia de que eu acredito nisso, a ideia de que eu acredito que sou, não sou, a verdade é, não é. Na verdade, é meramente fé e crença. Por isso, a tentativa de desconstruir é um valor bastante interessante. É óbvio que também tem a ideia de construção junto. Desconstruir para construir. Opa! Desconstruir algo para construir outra coisa. Porque desconstruir por desconstruir, uma mera bomba, né, destrói. O papel da filosofia era destruir algo para construir outro. Talvez destruir aquilo que não me deixa pensar de maneira fluente para construir uma forma de pensar mais fluente. Vamos ler os textos de filosofia indispensáveis para o ensino. Vou repetir. Vamos ler a construção textual dos grandes filósofos para desconstruí-los, para construir uma reflexão melhor, para construir uma fluência mental maior, para que possamos desconfiar daquilo que é dito, daquilo que é nos posto como determinante. Esse é um papel, eu diria, científico da filosofia, no sentido de destruir o que há hoje para construir algo, no sentido de qualificar algo. Poderíamos até a gente discutir um pouco se a palavra destruir não é muito forte. Até acredito, a palavra destruir tem uma ideia de eliminação, né? Então é verdade, podemos até pensarmos um pouco sobre a palavra destruir. Mas por enquanto vamos deixá-la. Talvez não destruir de forma absoluta, mas pelo menos relativizar aquilo que nos é dado como pronto. Por outro lado, e aqui eu considero uma função filosófica muito importante, que também tem a ver com desconstrução, construção, talvez algo que não se separe, construção, desconstrução, que é a questão ética. E veja que a ideia de trabalhar a ética, a ideia de pensar valores, não é a ideia de ensinar valores, não é a ideia de trazer valores prontos
e entregar para os alunos, porque entraria em contradição ao que eu acabei de falar, que é a destruição, construção, uma eterna construção e desconstrução. Não é função do professor de filosofia ou do filósofo trazer valores prontos. Entretanto, é importante que o professor de filosofia, que o filósofo, reflita sobre a importância do que valoramos. O que nós valoramos é aquilo que nos faz agir. O que nós valoramos é aquilo que nos faz escolher. Escolher entre a atitude X, entre a atitude Y. Escolher quem eu vou amar ou quem eu não vou amar. Está dentro dos valores que nós temos e que nos orientam. Inclusive, a ideia de que não devemos valorar, se isso é possível, a ideia de que tudo é válido, a ideia de que tudo é preconceito, ou a ideia de que importante é ser 100% livre, né? Que é uma contradição em si mesmo. A ideia de não ter valores é um valor. Estamos valorando não termos valores. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é certo, mas é um problema que deve ser enfrentado. A amoralidade, a imoralidade ou a moralidade são elementos que devem ser discutidos, pensados. E isso são papéis que cabem ao professor de filosofia. Entretanto, vejo que a ideia de construção, desconstrução, para mim é algo extremamente importante. Entretanto, por outro lado, nós temos conteúdos, nós temos uma quantidade X de elementos da história da filosofia que devem ser apresentados na forma de livros, na forma de vídeos, na forma de conversas, mas entretanto tem uma quantidade X de elementos históricos da filosofia que devem ser apresentados e que eu valorizo muito. Eu valorizo extremamente os conteúdos dos cursos de ensino médio no que se refere à filosofia. Eu entendo que é de suma importância. Não dá para se trabalhar filosofia no ensino médio sem ver a história da filosofia. Sem vermos a história clássica, a história moderna e a história contemporânea, não há como nós falarmos em filosofia. Da mesma forma que não podemos falar de física sem falar dos físicos, ou não podemos falar da história sem falar da história, dos pensadores da história, dos fatos narrados pela história. A filosofia é a mesma coisa. Portanto, os conteúdos são importantes e devem ser vencidos. Só que eles são conteúdos para serem desconstruídos, construídos, pensados, repensados. Eles são a massa em que os alunos e nós professores vamos colocar as mãos para fazermos modelos, para tornar alguma forma, e ao mesmo tempo que estamos formando, desinformamos, até que em determinado momento o seu aluno vai decidir por si o que vai ficar para ele da reflexão. Mas o que ficará para todos é a capacidade de reflexão, é a capacidade de pensar o que é e a capacidade de pensar o que pode ser. O que ficará para o aluno é a responsabilidade que ele tem sobre a interpretação que ele fará sobre as suas próprias reflexões. A responsabilidade sobre as suas próprias reflexões é dele mesmo. Cabe apenas ao professor discutir, garantir a liberdade,
garantir a reflexão, garantir que aquilo que se sabe vai ser questionado, garantir de que seu aluno será consciente de suas escolhas e, portanto, responsável pelo bem, responsável pelo mal nas suas ações. A filosofia, portanto, tem um pé na sua história e outro pé na desconstrução dessa história para poder construir algo novo. Portanto, preciso dizer que filosofia, em sala de aula, não é um blá blá blá, não é opinião, não é um mero acho que, penso que, né, algo sem sentido, ou de vários sentidos que não se comunicam nunca, né? A comunicação mínima, a base é o entendimento da história da filosofia. Isso é o mínimo. E o ponto máximo é quando o aluno, ao entender a história da filosofia, consegue ser responsável pela reflexão que faz sobre a própria filosofia, sobre si mesmo e sobre o mundo. Tornar-se responsável por aquilo que se é uma das competências, as habilidades e competências para tornar-se um ser humano melhor ou um cidadão melhor. Portanto, é isso que eu penso sobre o ensino da filosofia no ensino médio. É isso, um abraço.